Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOTs para meu namorado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Coração de Pedra e qual seria o possível papel dela na história. Mas, em primeiro lugar, se você não sabe quem é a Coração de Pedra e deseja reservar essa surpresa ou para a série HBO ou para a série de livros, eu recomendo seriamente que você deixe esse vídeo agora, porque a experiência, imagino que deva ser muito melhor quando você não tem ideia do que vai ocorrer. Então, ok, vamos continuar. Coração de Pedra é o nome que é dado à ressuscitada Catelyn Stark, que assim, ela foi assassinada brutalmente no Casamento Vermelho e tal, mas após o seu corpo ser atirado ao rio pelos Freys, no que foi na verdade uma paródia das tradições mortuárias da casa Tully, ela foi encontrada pelo Beric Dondarrion. Ele, vamos lembrar, ele é o líder da Irmandade dos Irmãos Sem Bandeiras lá, e foi ressuscitado 6 ou 7 vezes pelo Thoros de Myr. Então, na verdade, a sua vida é artificial já. Mas ele, seja por pena ou seja por provavelmente querer manter o seu voto à falecida mão do rei, Eddard Stark, ele recolhe o corpo da Catelyn e a traz de volta com um beijo. Ao fazer isso, ele falece de vez. Mas a Catelyn, após ter permanecido 3 dias no rio, ela literalmente não é mais a mesma pessoa. Além do sua pele estar da cor de, acho que a metáfora que o livro usa é leite coalhado, algo assim, e o seu cabelo tá verde, quer dizer, onde ela tem cabelo, ela tá preenchida por um sentimento de vingança e sentimento total e querendo basicamente acabar com todo mundo que tenha a mais leve ligação com o Casamento Vermelho. Então, basicamente, ela transforma a Irmandade de um mecanismo de proteção ao povo comum para um mecanismo de vingança em relação aos Freys. Mas, em princípio, ela foi cortada da série. A atriz que interpreta a Catelyn, ela até disse que a Catelyn está morta. A história dela acabou. Mas a Coração de Pedra não é bem a Catelyn. Se vocês lembram, a Catelyn é uma pessoa justa na maior parte do tempo, honrada, tal. E a Coração de Pedra não é nada disso. Ela é um cadáver movido apenas pelo desejo de vingança. Então, mesmo com essa declaração da atriz, ela ainda pode aparecer na série. E informações recentes dão a entender que talvez ela apareça na 6ª temporada. E por que isso? Bem, vocês devem se lembrar do infame Walder Frey, que liderou a armação para o Casamento Vermelho, mas que interessantemente, desde a 3ª temporada, nunca mais apareceu. Bem, o ator David Bradley, que interpreta o Walder Frey, ele admitiu recentemente que ele voltará ao show em algum ponto. E isso não é surpreendente, né? As pessoas não esqueceram o Casamento Vermelho e, bem, a boa parte da vingança, creio eu, ela consiste em se vingar do responsável, um dos responsáveis pelo menos, né, o Walder. Mas essa não é a única pista. Na lista de personagens, futuros personagens que aparecerão na temporada 6, é listado um filho que é incapaz de viver segundo as expectativas de seu pai. E esse personagem, que é descrito como tendo aproximadamente uns 30, 35 anos, é descrito como sendo infeliz. Totalmente infeliz. Bem, isso poderia descrever muita gente, mas
As apostas estão se concentrando basicamente num cara chamado Merritt Frey. Ele, eu acho que é o terceiro ou quarto filho do Walder, um bêbado que tem frequentes enxaquecas e que não conseguiu conquistar nada de importante na vida. E então ele pode ser facilmente compreendido como uma pessoa infeliz. O pai dele zomba dele e tal. A própria família defende que ele não tem papel na vida a não ser ficar bêbado. Na verdade, o papel dele no Casamento Vermelho foi exatamente se embebedar com o grande John Amber para tirá-lo de combate. Mas, enfim, o principal motivo da existência dele parece que é encontrar a Coração de Pedra e nos livros ser por ela enforcado, o que é um final infeliz para uma vida infeliz. Enfim, talvez na série a aparição desse personagem de 30 e poucos anos talvez não seja exatamente o Merritt, mas uma mistura de vários Freys. De que forma é provável que esse personagem seja um cara que vai ter esse encontro desagradável com uma Coração de Pedra? Isso mostra pra gente que, provavelmente, Coração de Pedra vai voltar e deve ser uma cena fantástica. Mas, por outro lado, ela não deve retornar apenas para isso. Quer dizer, quando ela ressurgiu, muitos, inclusive eu, pensaram que talvez tenha sido uma manobra meio barata, assim, pra que ela vai servir, assim, pra matar Freys? Outro personagem pode fazer isso, quer dizer, todo um grupo de Esterosi estão revoltadíssimos com a casa Frey, né? Mas pensando mais a fundo, o personagem ele pode servir para amarrar várias histórias. Nesse vídeo eu vou tentar debater algumas delas com vocês. Bem, em primeiro lugar, eu acho que uma possível uso da Coração de Pedra seja no sentido de auxiliar a ressuscitação de alguém recentemente falecido. Claro que eu estou falando do Jon, né? Que teve aquela experiência cesárea no fim do 5º livro. Bem, essa teoria, já de saída, vou adiantar que é bem improvável, né? Por que improvável? Porque já tem uma sacerdotisa vermelha, a Melisandre, lá na muralha, que pode citar o Jon. Então, colocar a Coração de Pedra ter esse papel parece meio que forçar, sei lá, e nisso desperdiçar a Melisandre. Sei lá, ela foi uma volta na história, né, pra ela se encontrar na muralha e ela vai fazer nada. Agora ela tá mais poderosa, ela mesma admitiu no capítulo dela em Dos Dragões que ela pode fazer agora coisa que ela nunca fez antes. E desperdiçar essa personagem depois de tanto esforço para botar ela e o Stannis ali. Enfim, mas uma segunda olhada nessa relação entre a possível relação da Coração de Pedra e o Jon dá o que pensar realmente. Bem, basicamente são 5 pontos que amarram essa teoria. Primeiro, se a Coração de Pedra ressuscitar o Jon, ela passa o dom dela, da vida, de uma forma bastante significativa e que, além disso, pode muito bem avançar a história se você acreditar na chamada Grande Conspiração Nortista. Que, bem, basicamente, eu não vou dar muitos detalhes para ela aqui, talvez eu faça um vídeo sobre ela mais adiante, mas basicamente a Grande Conspiração Nortista, ela defende que o Jon foi nomeado herdeiro do reino do norte pelo testamento do Robb, e que todos ou a maioria dos lords do norte tem conhecimento disso, e desde o falecimento do Robb no Casamento Vermelho está trabalhando efetivamente
para colocar o meu irmão bastardo nele do trono. Então, nesse sentido, a Coração de Pedra, ela não voltou só para matar Freys. Na verdade, o percurso dela todo está indo na direção do norte, em direção ao Jon, para auxiliá-lo, para informá-lo desse testamento e eventualmente ressuscitá-lo. Bem, em segundo lugar, além de possivelmente avançar a história, ele ainda dá um certo fechamento da relação entre o Jon e a Catelyn, né? A Catelyn nunca aceitou o Jon de verdade, né? Na verdade, muitos leitores, eu incluso, admito, por mais que eu goste da Catelyn, nunca realmente perdoaram ela no seu coraçãozinho ressentido por ela ter gritado com o Jon daquela forma, falando que ia ter preferido que ele tivesse caído das muralhas em vez do Bran, sei lá, uma coisa extremamente cruel e totalmente desnecessária. E assim, claro que a gente entende que ela estava no seu limite, mas mesmo assim, sei lá, enfim. De que forma essa transferência da vida da Coração de Pedra pro Jon dá uma conclusão agradável pro arco de relação deles. Até porque quando a Coração de Pedra, ela metaforicamente dá a luz para o Jon, a luz à vida, ela basicamente está o tornando um de seus filhos, né? É uma citação póstuma. E além disso, conversa agradavelmente com um dos principais temas da série, né? A relação entre o gelo e o fogo. Provavelmente o Jon vai estar nas celas de gelo da muralha, o cadáver dele, para não ser decomposto, vai ser armazenado lá. Então ele vai ser animado por magia do fogo. Acho válido. Além disso, há uma questão bastante interessante em relação ao inverno. Porque, assim, o inverno está chegando, né? Quer dizer, não, o inverno chegou no fim do quinto livro, enfim. A maioria dos personagens vai ter muita dificuldade para permanecer no norte. Mas, Coração de Pedra, qual é a dificuldade dela? Quer dizer, o que ia acontecer na viagem? Ela ia morrer de exposição ao frio? Não, ela pode fazer esse percurso com facilidade. Além disso, nós temos que pensar se a Coração de Pedra realmente considerou esse beijo do Beric uma graça, ou se então foi uma maldição, porque, bem, ela não está ela não realmente teve a vida dela de volta, né? Ela é agora literalmente um cadáver ambulante. As chances que ela está muito insatisfeita com essa nova condição dela são altas. Então, se a Catelyn passar o dom dela de vida para o Jon, isso fecha de forma, creio eu, melhor o percurso da Catelyn do que se ela tivesse falecido de vez no casamento vermelho. Bem, mas essa é apenas uma das possibilidades e, como eu reconheci já de saída, bem improvável. Mas se a Catelyn vai auxiliar o Jon, qual seria o papel dela? Uma chance bastante provável, na minha opinião, é ela auxiliar a dar um salto importante na história do Jaime e da Brienne. Quem lê o livro sabe que neste momento o Jaime, com a Brienne, está indo encontrar a Coração de Pedra. A Brienne, ela ainda está presa, segundo ela, pelo voto que ela fez a Catelyn Stark. E quando ela foi aprisionada pela Irmandade, ela teve que escolher ou ser enforcada, quer dizer, ela e o Podrick e o Wild Hunt, que são os companheiros dela, ou então ela ia atrás do Jaime para trazê-lo para sua execução, / julgamento. E
Bem, estão indo encontrar a Coração de Pedra neste momento da história. Bem, uma das duas, no julgamento que vai seguir, ou o Jaime é condenado, ou o Jaime é inocentado. Vamos falar primeiro do caso ele ser inocentado. Sei que é improvável, mas tem consequências interessantes. Então, vamos falar primeiro desse para se livrar disso. Uma das duas. Ou ele vai ser enviado com a Brienne para terminar o voto dela e encontrar a Sansa. E nesse caminho descobrir que a garota, na verdade, está com um mindinho. O que seria bem interessante, um possível encontro Coração de Pedra / mindinho. Acho que sim, um final adequado para ele, que assim, eu não vejo como ele teria como te aproveitar a situação, né? Mas enfim. Outra possibilidade seria que o próprio Jaime despachasse a Coração de Pedra de vez do Reino dos Vivos, o que seria uma reviravolta fantástica da relação dos dois, desse arco narrativo, considerando-se como aconteceu, né? Como começou. De qualquer forma, na opinião, o Jaime, ele continua vivo, né? Porque a gente tem que ver a conversa dele com a Daenerys, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Mas tá. O mais provável é que ele seja condenado, né? Porque não seria bem um julgamento, né? Considerando-se os sentimentos da Coração de Pedra pelo Jaime. Já que ela considera que foram os Lannister que armaram totalmente o Casamento Vermelho. Nisso ela tá certa, mas errado no sentido que o Jaime teve alguma coisa a ver com isso. Quando o Jaime for condenado e a Coração de Pedra estiver para ordenar a sua morte, talvez a Brienne tenha um pensamento de última hora e acabe com a Coração de Pedra, assim. Então, ou ela poderia cortar a cabeça dela, ou então saqueá-la pelas costas, ou pela frente, ou sei lá, tanto faz, de alguma forma que termine com ela de vez. Isso é muito interessante e seria um avanço enorme no desenvolvimento de caráter da Brienne, porque nesse momento ela experienciaria o dilema do Jaime, né? Da importância da atualização dos votos. Se a pessoa a qual você jurou um voto ficou totalmente louca, você ainda está presa por esse voto? Essa é a pergunta que o Jaime respondeu de forma negativa quando ele executou o Varys. E a Brienne vai entender finalmente quando ela tiver que escolher entre o seu voto da Catelyn e o seu, né, vamos concordar, amor pelo Jaime. Bem, outra possibilidade que eu acho menos interessante do que o envolvimento da Coração de Pedra na relação Jaime e Brienne seria um possível encontro com a Arya. Talvez junto com a Sansa, talvez não. Nesse sentido, uma possibilidade que eu acho bem legal é se a Arya ela receber uma missão no sentido de cuidar da Coração de Pedra, né? Porque ela não é uma criatura natural. A gente não sabe muito bem quais são os pensamentos dos homens sem rosto nesse sentido, mas talvez eles achem necessário executá-la. Aí, nesse sentido, finalizaria a desumanização da Arya na Casa de Preto e Branco, né? Se ela receber uma missão no sentido de cuidar da Coração de Pedra. Bem, é isso, basicamente, as teorias sobre a Coração de Pedra. Se você gostou desse vídeo, curta. Se quiser, compartilhe. Mais vídeos como esse, vocês podem ver se inscreverem no meu canal aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar os comentários sobre o vídeo e sugestões, né, sobre os próximos vídeos. Afinal, 2016, novo ano, novas ideias. Feliz ano novo, gente. Certeza que nesse novo ano a gente vai ser ainda mais feliz do que o próximo. Muita sorte, muito dinheiro, muito amor para todos, tá? Beijinho, gente.